Pessoal, como é bom ter dinheiro, como é bom ter um time muito bem administrado, como é bom ter um time rico. Isso mesmo, sabe por que eu tô falando isso? Porque o Palmeiras recusou uma proposta da Roma por nada mais, nada menos Richard Rios. Isso mesmo, o Palmeiras recusou uma proposta da Roma, uma proposta milionária aí, e Richard Rios pode permanecer no time do Verdão. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações do Verdão? Tudo que a mídia está falando dessa recusa e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Seguinte, chegou seu momento preferido, Edu Dracena, no programa. Já entrega tudo, Palmeiras na parada, que volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, enfrenta o Mirassol e tem definições. Ramon Sosa, paraguaio, estava no futebol inglês, chega para o Verdão e ainda não sabemos se Richard Rios permanece ou vai embora. O sorriso de quem vem e a dúvida de quem pode ir. O começo de semana no Palmeiras teve a apresentação de Ramon Sosa, reforço paraguaio que mal chegou, mas já se sente em casa. Muito bem. Hablé muito tempo com Gustavo Gomes, na seleção sempre falávamos. Falei muito tempo com o Gustavo Gomes. Na seleção sempre falávamos e ele me dizia das maravilhas do clube. E eu já conheci o Palmeiras há muito tempo, porque havia aqui jogadores que eu gostava muito, como o Dudu, vários jogadores que são muito bons. E eu também falava com o Flaco Lopes, que sempre dizia, vem pro Palmeiras, vem pro Palmeiras, vem pro Palmeiras, e agora ele conseguiu, porque eu tô aqui. Me disse, venia Palmeiras, e bueno, lo conseguiu que estou aqui agora. Sem Paulinho, que vai passar por nova cirurgia para corrigir problema na canela após a Copa do Mundo de Clubes, e também sem Estevão, que agora é jogador do Chelsea, Ramon Sosa se torna a grande novidade para o ataque do Palmeiras. Como será que ele vai se encaixar nesse time? Não, a verdade é que eu sou extremo. Na verdade, eu sou ponta, jogo mais pela esquerda, mas também jogo pela direita, não há problemas. No Nottingham jogava pela esquerda e na seleção pela direita. Então acho que o técnico vai decidir isso, porque eu posso atuar pelo lado sem problemas. Eu posso jogar do lado sem problema. Problema passa a ter o Palmeiras para segurar Richard Rios. O colombiano sofre forte assédio do futebol europeu. O Alviverde, por enquanto, resiste. Recusou na noite de ontem uma proposta de 25 milhões de euros fixos, mais bônus da Roma. Com os 70% dos direitos econômicos do jogador, o Alviverde não quer saber dessa história de bônus. Quer os 30 milhões de euros, quase 200 milhões de reais, de forma fixa. E tem uma situação confortável, porque além da Roma, o Porto e o Zenit da Rússia manifestaram interesse em Rios. Cicinho, começar com o Richard Rios, que tem esse interesse da Roma, um clube que você conhece muito bem. A primeira proposta foi negada pelo Palmeiras. O Palmeiras disse não. Mas negociações seguem, a gente sabe como são os bastidores. E conhecendo o clube, né, a Roma, acredito que esse jogador, Richard Rios, tem muito a contribuir, né, para o sucesso da Roma, que não vive um momento legal, mas que dá totais condições. E é um clube muito gostoso de você jogar, muito parecido assim com clubes brasileiros, né, dá esse carinho total para o jogador, e o torcedor é um torcedor apaixonado, diferente do que a gente é acostumado a ver com os torcedores na Europa, torcedor mais frio. O torcedor da Roma não, é um torcedor muito caloroso, que abraça o jogador, e isso dá aí para o Richard Rios, que nós já vimos que é um jogador que gosta muito desse calor com a torcida, é um jogador que se entrega muito. Ele vai fazer muito sucesso se ele for para Roma. Falar de realidade do Ramon Sosa, paraguaio, atacante que não teve uma boa passagem lá na Inglaterra pelo Nottingham Forest, agora é reforço do Verdão. Reforço do Verdão, né? Parabenizar o Paulinho, né? Hoje faz 25 anos de idade. Parabéns. Parabéns, Paulinho. Joga muita bola, é diferenciado. Você recupere Paulinho tem 25 anos? E ajude o Verdão aí na sequência. Também, na latinha, hein? Mas é um jogador jovem, Renata, que teve o aval do Gustavo Gomes. É claro que deve ter falado várias coisas pro Abel, mas também a questão do scout do Palmeiras é um membro ali de pessoas que entende muito bem de futebol. Então o Palmeiras está muito bem servido com relação a isso. É claro, saindo o Estevão, saindo o Paulinho agora com questão da lesão, não é questão de comparar, mas ele vai ter que fazer uns movimentos onde que o Abel vai ter que
encontrar dentro do time. Até porque as características, ele joga mais para o lado esquerdo, cortando para dentro para tentar finalizar, e um jogador que tem o drible também. Isso é muito importante, é a característica que o Palmeiras estava precisando. Paulo Eduardo Afonso chega agora com informações do Palmeiras. Tudo bom, Edu? Como é que você tá, Matheus? Tudo bem contigo? Grande abraço ao Jailson, a Mari, ao Fã de Esportes, um local que normalmente o Vinícius Nicoletti frequenta, a academia de futebol. O Palmeiras vai voltar amanhã a campo, 12 dias após a eliminação no Mundial de Clubes para o Chelsea, mas o que importa mesmo no Palmeiras, o que está trazendo a atenção do torcedor do Palmeiras é o mercado, afinal de contas, ontem já chegou o 8º reforço da temporada e talvez o mais badalado, até porque veio da Premier League, do Nottingham Forest, custou caro demais aos cofres do Palmeiras, terceira maior contratação da história do Palmeiras. Ramon Sosa foi apresentado aqui na academia de futebol e já falou sobre o significado que para ele tem o Palmeiras, que para ele tem nesta chegada ao futebol brasileiro, a equipe que ele vai defender a partir de agora. A gente acompanha. La verdad que muy bien. Llegué bien yo acá porque sabiendo también lo que es y lo que significa Palmeiras, es un club que pelea todo, que tiene 3-4 campeonatos al año, entonces la exigencia es muy grande, yo me tengo que preparar bien, enfocarme bien y hacer bien el trabajo acá. Yo voy a hacer todo lo posible para ayudarle también a ellos, al club y a la gente que trabaja acá, para que podamos salir bien de acá y que podamos llevarle a Palmeiras donde se merece estar, que es un club que pelea siempre. Bem, o Sosa aguarda a regularização do nome dele no BID. Se sair até amanhã, ele pode até mesmo ser relacionado para o jogo contra o Mirassol no Allianz Parque, a volta do Palmeiras ao Brasileiro às 19 horas. Mas o mercado está quente também em outras frentes, né? Começando pela tentativa do Palmeiras em renovar com o Mike, lateral direito. Já tiveram uma conversa aqui na reapresentação sexta-feira passada. O Santos quer o jogador, o contrato dele termina agora no final do ano, então ele já está meio que liberado para assinar um pré-contrato, mas o Palmeiras está fazendo de tudo para esticar este contrato, permanecer com o Mike, ou na pior das hipóteses, esticando o contrato, alguém que pague uma multa grande para tirar o Mike aqui do Palmeiras. E o Richard Rios é aquele nome que está mais assim, digamos assim, nas manchetes, né? Porque ontem a Roma fez uma proposta oficial de 25 milhões de euros, mais 5 milhões por bonificação no decorrer do contrato. E o Palmeiras recusou a proposta. Mas espera aí, a proposta, o Palmeiras não venderia por 30 milhões de euros? Não era isso que o Palmeiras queria? Não está dando isso? Sim, está dando isso, só que com metas. Se ele não atingir as metas, o Palmeiras só fica com os 25 milhões. Então o Palmeiras respondeu a Roma, pague os 30 milhões e a partir daí a gente começa a conversar se vai ter bonificação e metas para frente. Para receber, para rescindir com o Palmeiras quer, pelo Richard Rios, 30 milhões de euros e não essa combinação de 25 mais 5 por metas. Time vai ter os jogadores Piquerez à disposição, juntamente com o Gustavo Gomes, mas não vai ter o Giai, o Murilo e o Paulinho na volta ao Brasileiro amanhã, 19 horas, no Allianz Parque. Matheus. Valeu, Edu! Ainda hoje no Sport Center a gente fala mais sobre o Palmeiras. No, la verdad que muy bien. Llegué bien yo acá porque sabiendo también lo que es y lo que significa Palmeiras, es un club que pelea todo, que tiene 3-4 campeonatos al año, entonces la exigencia es muy grande, yo me tengo que preparar bien, enfocarme bien y hacer bien el trabajo acá, porque yo creo que también es un grupo que los compañeros y lo que trabajan acá me van a necesitar, y bueno, yo creo que también por eso confiaron en mí para que yo pueda estar acá. Y un paso muy grande para mí, para mi carrera, de venir acá. Para mí no es un retroceso porque, como dije recién, yo creo que Palmeiras es un club que está a altísimo nivel, que pelea por muchas cosas. Bueno, se vio también en el Mundial del Club que jugaron un partido contra el Chelsea, que jugaron igual a igual, entonces eso habla mucho de Palmeiras. Y bueno, yo, como dije, estoy contento, feliz de estar acá porque siento que acá yo voy a crecer mucho como persona, como jugador. Como o Raimundo Sosa. Olha que Ramon beleza. Sosa, desculpa, eu falei Raimundo. Ramon Sosa pode ajudar o Palmeiras. Ah, que beleza de mapa, Abel. Ele aparece em tudo que é lugar ali. Se mexer, ele se mexe muito, né? Vamos ver se... Mais pelo lado esquerdo, né? Não é isso? Mais pelo lado esquerdo. Mas isso. Aparecendo pelo meio, pelo lado direito. Esse é o mapa de movimentação dele pelo Nottingham Forest nessa última temporada, com 23 jogos, só 4 como titular.
3 gols e uma assistência. Poucos jogos lá, né, Pro? Também não tinha como ser diferente, né? A concorrência era grande. Eu só não concordo com essa história de colocá-lo como o substituto do Estevão. Eu acho que a única coisa que tem é a coincidência de um estar saindo e o outro estar entrando. E também tiraria das costas do rapaz essa história, já de cara, para ele poder trabalhar direito. Ele falou de não considera um retrocesso, e não é mesmo, já que é para voltar para a América do Sul, que volte para um player. E acho que o Palmeiras é o grande player da América do Sul, junto com o Flamengo. Então essa motivação ele tem. Agora, do ponto de vista da torcida do Palmeiras, assim, está sendo recebido como um reforço a mais, né? Mais um motivo também para não ter comparação com o Estevão. A única coincidência é a cronológica. Um está saindo, o outro está entrando. Lembrando que o Palmeiras perde o Estevão e vai perder por um bom tempo também o Paulinho, né? E tem a chegada do Sousa aí, André. E acho que esse ponto que o professor estava falando também não vejo como retrocesso, não. Você muitas vezes fala, o jogador que vai para a Premier League, é a principal liga, ainda mais num clube que foi uma sensação e vai jogar inclusive competição europeia na próxima temporada. Você pode olhar a volta para a América do Sul, um cara de 25 anos, então que ele se destaque no Palmeiras é pouco provável até pela idade que ele possa retornar ao futebol europeu, pensando que ele já esteve lá. Mas também tem que pensar na perspectiva individual do jogador. Ele foi titular uma vez na Premier League, na temporada que foi. Então, como disse o professor do player, eu acho mais interessante você, em vez de ser um reserva, ele entrava constantemente na equipe do Forest, mas ele vem para ser titular numa das principais equipes do continente. E pensando até em seleção. Antes dele trocar o Talheres pelo Forest, ele vinha sendo titular absoluto do Paraguai nas eliminatórias. Nas 6 primeiras rodadas das eliminatórias, que foi o período que ele estava aqui, ele foi titular em 5 jogos. Depois que ele vai para o Forest e vira reserva... Mas era um período que a seleção paraguaia estava mal, né? Estava mal, mas ele era o titular. Como um todo. Como um todo, mas ele era titular. Quando ele vai para o Forest, nas 10 rodadas das eliminatórias, ele foi titular em 2. E saiu do banco constantemente. Então, ou seja, ele era titular, virou reserva em meio a esse crescimento. E o Paraguai deve disputar a próxima Copa do Mundo. Então, ele jogando, sendo titular num clube do tamanho do Palmeiras, isso também pode ser benéfico para ele, não só individualmente, seleção, mas pensando Paraguai, né? Até em seleção. Então, por isso eu também acho que não é um retrocesso necessariamente você sair da Premier League e retornar à América do Sul. Acho que a questão do substituto do Estevão é muito mais que tá saindo de um jogador da ali, um atacante de lado, porque eu imagino ele jogando muito mais pelo lado esquerdo. Ele já joga pelo lado direito, mas atua principalmente pelo lado esquerdo, sendo o cara de velocidade que traz muito para dentro para finalizar, e ele aparece muitas vezes, muitos dos gols dele são de dentro da área. Então é um cara que sai da esquerda, pisa na área para definir as jogadas. Então eu vejo ele muito mais com essa característica, jogando. E aí eu acho que a questão do substituto, e aí não atribuir responsabilidade a um único jogador, mas pensando no posicionamento, imagina o Facundo Torres cada vez mais indo para o lado direito, o próprio Felipe Anderson acho que tendo mais possibilidade ali da disputa. Ramon Sousa, não sei se chega, não vejo lá, chegando titular absoluto, indiscutível, mas com esse cenário do Facundo, que eu imagino disputando mais a vaga pelo lado direito, a lesão do Paulinho, eu imagino que ele tem uma grande oportunidade, cara, para receber oportunidades e se estabelecer como titular. Não acho que já é um titular incontestável, mas todo esse cenário do Palmeiras de mudança, eu acho que ele chega com uma grande oportunidade de se firmar como titular ali sendo o cara do lado esquerdo do ataque. Mas substituto do Estevão não é. Não, mas não... Nem no jogo e nem no tamanho de ídolo, dessa né? forma. E mais do que isso também, a gente precisa ter a maturidade de encarar o mercado do futebol como ele é, porque tem muita gente que olha para o Facundo Torres e fala, pô, esse cara custou 75 milhões e joga esse futebol, e é um futebol que agrada ao treinador. O Abel, o Facundo é um dos principais atacantes utilizados, chegou a ter uma sequência longa de jogos consecutivos, mas é isso, a característica do jogador não é como a do Estevão, de um futebol mais plástico, de drible, que encanta, um jogador mais útil, mais operário para o time. O Sousa, para mim, se encaixa mais... Ele está mais próximo do Facundo do que do Estevão, de ser um jogador que o Abel vai utilizar, vai poder contar, mas mais ali para uma composição de elenco. E aí, nossa, mas 80 milhões por esse cara? Pô, ele estava na Premier League, é um jogador de seleção paraguaia. E pela realidade financeira do futebol hoje,
sim, o cara custa caro. E é jogador que chega pronto para jogar. E ter jogadores desse nível, desse naipe, faz com que o Abel tenha mais tranquilidade também para promover jogadores da base. Então, o Alan deve ter mais espaço e precisa desses caras com estofo também, em algum momento de jogo mais difícil, de oscilação de jogador jovem, que é normal. Então, o torcedor precisa entender essa realidade para não ficar com essa infantilidade de ficar taxando o cara por quanto custou. O Ramon Sousa, atacante de 80 milhões. Facundo Torres, atacante de 75 milhões. Vitor Roque, mais de 100 milhões. Então, realmente... O Verdão tá com grana. E é focar, Abel, que bom que o Palmeiras tem condição hoje de fazer esse tipo de investimento e, ao mesmo tempo, uma base prolífera que está sempre produzindo grandes talentos e fazendo a roda girar. Mas agora... Desculpa te interromper rapidamente. Não é taxar, mas o cara custa caro, o clube investe, ele vai ser cobrado. Ainda mais num clube do tamanho do Palmeiras. Os caras querem que o cara decida ou não, não é assim? Mas eu vejo que a cobrança, muitas vezes, vai por um caminho que desconsidera as características do jogador. Então, do Ramon Sousa, você olha a carreira dele, ele nunca foi um atacante super decisivo, um cara goleador. Não é a característica. É isso que querem no Palmeiras. Mas não é o caso, por exemplo, do Vitor Roque. Não é. O Vitor Roque tem que chegar chegando. O Vitor Roque tá devendo, prof. Mas se a gente pensar ainda, o cara que foi para a Europa, Barcelona, não deu certo, no Betis também no empréstimo não conseguiu emplacar, tá voltando para o Brasil, tá num processo de retomar a confiança. Então, às vezes isso vai demorar. Só que as pessoas ficam tão apegadas a quanto custou, as cifras, que deixam o contexto um pouco de lado para exigir um resultado imediato. E no caso do Sousa, acho uma boa contratação. Mas dentro desse cenário do que ele pode entregar e de como se encaixa nas ideias do treinador. Pensando no que o Abel valoriza, jogadores que jogam para equipe, que tem esse entendimento tático, o Sousa, para mim, se encaixa bem. É o tipo de contratação hoje que só Flamengo e Palmeiras podem fazer no Brasil. Eu acho que o Botafogo pode também. O Botafogo pode, quando quer, pode. O Joaquim Correa, uma situação parecida, né? Agora, eu acho que a passagem curta dele, né, pouco brilhante, acho que diz mais respeito à condição do clube em que ele estava do que em relação a ele. A concorrência era grande. O clube estava num momento bom, num momento de disputas até além da expectativa. Então ele não teve espaço. Até pelo jeito de jogar também. O Nottingham jogava com 2 atacantes, o Elanga e o Wood, o centroavante. Tinha o Hudson-Odoi também, mas muitas vezes jogava com um cara mais defensivo aberto. Então não tinha... Essa dinâmica de ter pontas como o Palmeiras tem. E os dois que estavam muito bem. O Elanga e o Hudson-Odoi estavam em grande fase, então era até compreensível. Ainda mais foi só uma temporada, não é que você está falando de um cara que ficou 3 anos na Inglaterra e não jogava. Perfeito. Então, a mesma coisa em relação ao Vitor Roque também. Porque, por exemplo, você falou ali, ele não emplacou no Betis. Não deu tempo. Quanto tempo ele ficou no Betis? 6 meses. Então, aí é a mesma coisa, não é? Mas é isso. E acho que o Abel está muito nessa página. Ele sempre tenta trazer o torcedor um pouco com o pezinho na terra para não criar essa coisa de que, nossa, agora que o Palmeiras investiu, todos esses caras têm de empilhar gols, de fazerem jogos encantadores como o Estevão fazia. Não, o Palmeiras precisa continuar sendo uma equipe forte. Eu vejo que com o elenco que montou, o Abel tem condições, ótimas condições, de seguir disputando títulos como nas últimas temporadas. Um jovem, né? Mais um jovem. O Palmeiras não tem a característica de vários, ou muitos, ou quase todos os clubes no Brasil, de trazer os jogadores mais em final de carreira. Alguns rendem, outros não rendem, enfim. O Palmeiras vai sempre em cima de jogadores jovens. E quando traz alguém com esse perfil, acima de 30 anos, é um cara tipo o Felipe Anderson. Uma oportunidade de mercado. Exceção. E quando o Felipe Anderson chegou, foi praticamente uma unanimidade. Foi recebido como um bom reforço. Até agora ainda não deu a resposta que se esperava, mas o Palmeiras foi certeiro, na minha visão, na contratação. Qualquer outro clube que tivesse oportunidade contrataria o Felipe Anderson. E até Acho que estava com o mercado na Europa ainda. Total. A Juventus queria. Simplesmente isso. E o Ramon Sousa, acho que é uma faixa etária também, pensando de forma interessante para o Palmeiras, se der certo, óbvio, a gente não sabe se vai dar certo ou não, até mais a longo prazo, porque assim, é a faixa etária que o cara ainda é jovem, tem muito pela frente,
mas é difícil imaginar um retorno, por exemplo, para a Europa numa Premier League. Que ele fique 25 anos, ele rebente 2 anos, 27. A gente está falando do caso do Arias, que é um negócio muito fora da curva. Então, acho que o Palmeiras também faz muitas contratações, porque já tem os jovens jogadores que ele revela e acaba vendendo. Mas ele faz contratações, acho que de jogadores que você consegue imaginar um futuro a médio e longo prazo, e não só simplesmente em revenda. Então, acho que isso também é interessante de um ponto de vista estratégico. Chegando um jogador da seleção paraguaia e pode sair um jogador da seleção colombiana, o Richard Rios. Vamos com uma tela, porque tem interesse do Zenit, não é isso? Da Roma, né? E da Roma também. Cobiçado na Europa, médias de Richard Rios em 35 jogos pelo Palmeiras nesta temporada. Primeiro ou segundo em todos os quesitos, é o segundo em dribles certos, lidera duelos vencidos e duelos defensivos, e é o segundo em desarmes e em posses recuperados. Além desses números, ele tem ali embaixo 4 gols e 4 assistências, ele vem jogando bem na seleção colombiana, ele fez uma Copa América muito boa pela seleção colombiana e agora se destacou no Mundial de Clubes da FIFA, aos olhos do mundo, Breler. E aí tem clube da Itália querendo, clube da Rússia querendo. O Richard Rios, para mim, é um caso de como o clube capta bem e tem uma excelente política de contratação. Porque o Richard Rios, o Palmeiras contrata do Guarani, depois de fazer um bom Paulista em 2023, mas um jogador que veio da Colômbia, um jogador jovem, pouco conhecido, que chega sem nenhuma badalação. Então, naquele momento ali, chegou para compor elenco e até ganhar maturidade, ganhar seu espaço no time. E foi um processo aos poucos. E, de repente, o Richard Rios explode, o Richard Rios se torna um protagonista do Palmeiras. Esse é o ano da afirmação, né, do Richard Rios nesse estágio de jogador, um cara de seleção, um cara que tem projeção mundial. Então, mais um grande acerto do Palmeiras. Não é um jogador da base, mas para mim é um jogador tratado ali quase como um cria, pela maneira como o Palmeiras soube investir. Um jogador que comprou barato, um investimento que para o Palmeiras foi ali ínfimo, né, comparado às contratações de agora, de Sousa, de Facundo, Vitor Roque, e que tem um potencial de retorno absurdo, né? Principalmente nesse patamar de 30 milhões de euros, como o Palmeiras pede por ele. Uma rara contratação. Com 25 anos agora, professor, ele é de junho de 2000, então quando ele veio com 23 anos para o Palmeiras. Uma rara contratação do Palmeiras que outros poderiam ter feito, né? Se tivesse essa visão. Olhar, né? E passou embaixo do nariz do Flamengo também. Ele passou lá. Né? O Palmeiras, por exemplo, tentou com o Rômulo, né, uma coisa parecida do Novo Horizontino, não deu certo, mas esse tipo de tentativa tem que ser sempre validada. Um clube do nível do Palmeiras, mas não pode... Isso aí não é jogo... Quando o Richard Rios chegou, muita gente deve ter torcido o nariz e pensado, isso aí não é jogador pro nível do Palmeiras. Como se sabe? O cara é jovem, não é porque vem de um time menor que pode ser desprezado e com potencial de evolução. Se você detecta que ele tem características que vão agregar ao time e vai custar ali uma quantia que não compromete orçamento, tem de se fazer esse tipo de aposta sim. Então, por mais que tenha dado errado com outros jogadores, um que dá certo se paga, como é o caso do... E o Palmeiras pode se dar esse luxo, porque tem toda uma estrutura, ninguém está trazendo o Richard Rios para ele salvar a pátria. Se fossem outros grandes clubes brasileiros que estão com a corda no pescoço, o cara já chegava para salvar a pátria. Ele não teve essa responsabilidade. E acho que dessa vez vai embora mesmo, porque depois da Copa América, ele já tinha feito uma Copa América muito significativa, né? E no Mundial, para mim, foi o melhor jogador do Palmeiras. Eu também acho. A América foi o melhor jogador do Palmeiras. O Palmeiras, na época, estou relembrando aqui, pagou 6 milhões de reais ao Guarani por 60% dos direitos econômicos do Richard Rios. Posteriormente, né, depois o Palmeiras adquiriu mais 10% dos direitos por 1,5 milhão. Então dá um total de 7,5 milhões de reais, que deve ser o quê? Um pouco mais de 1 milhão de euros, não é? E o Palmeiras tem 70%. E agora ele tem propostas de 30, 27 milhões de euros. Olha o tamanho. Sem contar o esportivo que o Palmeiras lucrou com ele ali, atuando por 2 temporadas. É praticamente multiplicar por 10 um investimento feito 2 anos atrás.
Então, qual investimento no mundo dá esse tipo de retorno? Então, o Palmeiras foi muito bem. É claro que o torcedor vai sentir a saída dele, mas, do ponto de vista econômico, é um grande negócio para o clube. Qualquer palmeirense, ele não quer que saia o jogador desse nível, ele quer que continue. E assim, mas é difícil segurar, né? O jogador quer ir também. Tem todo esse mérito da contratação, de ter enxergado, da evolução, do retorno financeiro, então acho que tem muitos elogios, mas esse impacto vai ser grande para mim, porque é um cara... É o principal meio-campista ali, dos volantes é o principal do Palmeiras hoje. Concordo com o professor, para mim foi o principal destaque do Palmeiras no Mundial. E é complicado também, porque você entende o lado do jogador de querer, e ele tá com 25 anos, talvez é o momento agora de ir para a Europa. E eu acho que ele tem uma característica que vai encaixar muito no futebol europeu, a intensidade de jogo, ainda mais com o Gasperini, que acabou de... Se for para Roma, eu tava pensando muito na Roma, que é um dos clubes que vem sendo falado. Acho que tem tudo a ver com essa Roma, com o Gasperini chegando. Você vê a Atalanta dele, que é um time que ganhou a Liga Europa e passou o carro para cima do Bayer Leverkusen na temporada que o Leverkusen foi campeão invicto da Bundesliga, ganhou a Copa da Alemanha. É um time que engoliu o Leverkusen fisicamente, de muita intensidade. Então eu vejo, com esse novo treinador, dando muita liga, ele já chegaria num clube de grande expressão no futebol europeu, que é o caso da Roma. Então acho que tudo caminha para ser perfeito como negócio para Roma, para o Richard Rios. Para o Palmeiras não é bom, assim, porque, assim, por mais financeiramente é um sucesso... se for para o Zenit, né? O Zenit é mais grana, mas... É mais a questão do dinheiro. Mas acho que, esportivamente, para mim, ele ir para Roma seria um negócio muito casadinho. Seria perfeito para ele. Para o Palmeiras é pesado. Pro Palmeiras, por mais que você fale de um grande valor, acho que faz sentido. Você tem a vontade do jogador também. Mas conseguir repor um cara que é tão influente, acho que tem tanto a ver com o jogo do Abel, por mais que foi um caso de sucesso, né, em relação ao investimento, o retorno técnico que teve, o financeiro que teria, e vai ser bem complicado de substituí-lo. Dinheiro nunca é demais, mas dinheiro o Palmeiras tem, não tem um volante como ele. Aí vai sobrar, vai voltar a síndrome de Danilo. Lembra? Desde que o Danilo saiu, aquelas... Mas o Palmeiras tem trabalhado muito bem, né? O Palmeiras não é um clube que trabalha da mão para a boca. O Palmeiras está estruturado. O mundo não vai acabar porque está saindo o Richard Rios. Como não acabou quando o Danilo foi embora. Claro que esses grandes jogadores... Demorou um pouquinho. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras que recusou uma proposta de 25 milhões de euros da Roma por Richard Rios. Isso mesmo, o clube italiano oficializa a oferta, mas Verdão segue com condição de negociar volante a partir de 30 milhões de euros fixos, né? O colombiano desperta interesse de outros clubes da Europa. Então, meus amigos, o Palmeiras recusou aí uma proposta de 163 milhões de reais, mais 32 milhões de reais de bônus, quase 200 milhões de reais. O Palmeiras recusou a proposta aí do Richard Rios, né? Então, isso que dá ter um clube muito bem administrado, um clube com as contas em dias, com muito dinheiro em caixa. Isso pode sim ser muito bom, né? Para o time do Palmeiras, que já respondeu, né? O Verdão respondeu que só chegará a um acordo a partir de 30 milhões de euros fixos, né? Então o Palmeiras aí quer sim esses 200 milhões, só que fixos. Não quer nada de 163, depois vir o bônus. Não, é 30 milhões fixos. Os caras ofereceram 25 mais os 5 de bônus, caso... bônus por performance, né? Mas o Palmeiras disse não. Só é 30 milhões e pronto. Isso é muito bom. O time ele ter dinheiro em caixa, não tá desesperado para vender jogador, né? E uma joia que nem o Richard Rios permanece aí no time do Verdão até o último momento, né? Até a última hora. E o bom também de ter dinheiro é porque você pode recusar uma proposta dessa e ir ao mercado. O uruguaio, né, do Algarrafa entra no radar do Palmeiras e vira opção em caso de saída de Richard Rios, né? Então o Palmeiras já pode sim aí tá monitorando, não sabe se o Richard Rios vai permanecer ou vai sair, mas já está ali para permanecer, monitorando um novo jogador, né? O uruguaio Fabrício Dias entrou no radar do Palmeiras e se tornou uma das principais opções para o time do Abel Ferreira, caso a venda do Richard Rios seja concretizada, né? Caso algum clube chegue aí com os 30 milhões, pague o Richard Rios, já tem aí um novo jogador no radar e é um uruguaio, né? Para essa posição, meus amigos, eu digo a você, tem que ser um cara assim, um colombiano, um uruguaio ou um argentino
porque brasileiro não tem a mesma raça que esses caras estão tendo nesses últimos anos, né? Então, vamos ver como é que vai ficar essa opção aí, né? Vamos ver como é que vai ficar. Se o Richard Rios for negociado, o Palmeiras já tem um jogador aí que está na mira, né, do Verdão. Caso não, caso o Palmeiras decida, bata o pé mesmo, segura aí os 30 milhões e ninguém queira, né, chegar a um acordo, possa ser que ele nem venha, mas é isso. Palmeiras tem muita grana, mas o que pode acontecer é que o Zenit, né, tem, né, interesse em Richard Rios. Então o Zenit, os caras têm grana lá, possa ser que pague esses 30 milhões. Mas caso pague, o uruguaio é a opção, né? O Fabrício Dias é a opção para permanecer, para vir assumir o lugar do Richard Rios. Mas e aí, o que é que vocês acharam de tudo isso? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.